todos, tudo bem? Desde já agradeço pela atenção, pelo seu tempo. Confira esse vídeo até o fim e já convido para se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, para que eu possa dar continuidade nesse projeto, analisando discursos. É verdade, realmente procurando entender a lógica de certos discursos, e se nós não chegarmos ao entendimento, para que então pontos de análise e reflexão acerca do discurso, deixe aí seu joinha, vamos aí manifestar o apoio a esse projeto. No episódio anterior, o episódio 5, eu tinha comentado que o episódio 6 seria acerca da pós-verdade, análise acerca da pós-verdade. Mas surgiu aí uma análise de um outro discurso, um discurso que ocorreu no dia 14 de outubro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e tal discurso foi proferido pelo deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, e o discurso ele foi endereçado a duas figuras públicas, que estão aí em evidência, estão sempre em evidência do campo religioso. Ele menciona no seu discurso o Papa Francisco, e ele também menciona a figura do arcebispo de Aparecida do Norte. E esse discurso ele é uma continuidade de algo que ocorreu dentro ali da mesma semana, e aí fica o convite para vocês analisarem, assistirem aí o episódio 5 dessa série sobre, eu analisei o discurso do bispo e depois a resposta muito cordial, por sinal, do presidente da República a respeito do discurso do arcebispo. Juntamente com esse vídeo, eu encaminhei para o deputado um e-mail realmente posicionando nessa discordância do seu discurso, e também, por sinal, um e-mail altamente cordial, apenas perguntando, já que ele, embora não residente do estado de São Paulo, mas a manifestação ela é pública, realmente ele fazendo algumas perguntas, até mesmo de curiosidade, porque uma vez que uma figura pública ele vai a público, ele utiliza a tribuna que está dentro da casa do povo e profere tais palavras, a CNBB ela já se posicionou pedindo aí averiguações sobre esse discurso, e como sempre faço aqui, aqui não tem mentira, aqui não tem desonestidade, é realmente trazendo ponto para análise. E aí o discurso, aqui não está o discurso inteiro, mas vale ressaltar que não é tirado de contexto, certo? Que são 5 minutos ali que ele tinha à disposição para a fala dele, e aí ele utiliza de uns minutinhos finais, que depois eu vou fazer um comentário e questionamentos acerca disso. Ok? Então vamos lá analisar o discurso. E vamos enfrentar vocês. E quero complementar aqui, falar pro arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado da CNBB, dando recadinho pro presidente, pra população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado. E a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação, você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem na sua ideologia. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem? Para ficar usando a batina e o altar
para ficar fazendo proselitismo político. Seus pedófilos, safados. A CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E quero abraçar aqui ao Opus Dei, ao Arautos do Evangelho, que esses sim cuidam das pessoas e são perseguidos por gente nojenta como você, Dom Orlando Brandes e sua CNBB imunda. Canalhas! Canalhas! Obrigado, senhor presidente. Bom, são muitos questionamentos acerca, né, desse discurso, certo? Como vocês podem ver aí que, né, são expressões, né, faciais aí que eu posso utilizar, de certo modo, até uma consternação acerca de todo esse discurso elaborado aí. Então, dentro desse vídeo, né, surge aqui alguns questionamentos. Você pega ali ele vai proferir aí a palavra, com licença aqui pela palavra, viu? A palavra vagabundo 3 vezes, referindo, né, a esses 2 líderes religiosos. Ele utiliza a palavra safado 5 vezes, chama a CNBB de nojenta, de canalha ele faz a menção de 3 vezes, né? Então novamente peço licença para o mencionamento dessas palavras. Tendo em vista que a tribuna pública, né, da Casa do Povo, ela tem ali uma questão de decoro, então é interessante ser feita análise em cima disso. Mas aí os 9 segundos começam, né, esses insultos, né? Depois 34 segundos, né, ele vai alegar que a CNBB é propaladora da teologia de libertação. Seria interessante, né, quando até encaminhei no e-mail para ele mostrar com documentos onde que a CNBB ela tem, né, tais propalação, onde que realmente ela mostra isso. Acredito que às vezes ele nem conheça, né, esses documentos aqui da igreja, e seria interessante às vezes até mesmo ele buscar essas fontes de estudo. A diferença é que o pessoal tem que tomar cuidado, né? Às vezes o pessoal fica falando que a CNBB ela vai procurar propagar certas ideias. Nós temos aqui, falando aqui que é isso, né, 3 conferências importantes na história da Igreja Católica da América Latina. Okay? A Conferência de Medellín, 1968, assim como a Conferência de Puebla, 1977, e depois Santo Domingo. Você fala, o que isso tem a ver com o discurso dele? Tem a ver que a partir dessas 3 conferências, essa reunião, a partir de tudo, isso aqui já é, né, pós-Concílio Vaticano II, e são documentos que nos surgem pela vontade dos bispos locais. A primeira aí, a de Medellín, é convocada pelo Papa São Paulo VI. Se nós formos ali depois, a de Puebla e a de Santo Domingo, 1992, é convocada pelo Sumo Pontífice, né, São João Paulo II. Opção preferencial pelos pobres. Posicionamento dos líderes religiosos mediante as questões de justiça social, de paz, ou seja, uma preocupação com os assuntos da sociedade, certo? Isso é uma dimensão. A teologia da libertação, e teria que ter um outro vídeo, né, para isso, mais lá para frente eu posso colocar, se existem, né, adeptos a isso. O próprio conceito marxista, elementos, né, ideologias de ferramenta marxista dentro da teologia de libertação, né, isso, né, pelo próprio o Papa São João Paulo II, assim como o Bento XVI, né, realmente já manifestaram, né, o seu repúdio a essas ideias, né, de cunho, né, de origem marxista e comunista. E aí o cara levanta toda essa ideia, né, tentando misturar, né, e nós voltamos, que aí é o convite para o episódio 1 dessa série, que eu falo muito sobre o ad
hominem. O que é o ad hominem? Argumentum ad hominem. Eu não consigo debater, refutar na linha de conhecimento da ideia. Então eu tenho que proferir palavras de acreção. Eu tenho que proferir palavras ofensivas, uma vez que eu não consigo combater no campo das ideias, da boa argumentação. Por quê? Provavelmente não leu nenhum desses documentos, entendendo que a preferência da igreja pelos pobres, porque a pobreza ela é um fenômeno social, ela não é simplesmente algo que existe lá e pronto. Então isso tem uma análise que tem que ser feita. Mas essa guerra das palavras, essa insistência de usar palavras de baixo calão, essa guerra das palavras nesse livro que é interessante, que mostra exatamente o discurso político dos republicanos liberais na queda da monarquia no Brasil. É interessante essa análise histórica e essa insistência, ao invés de utilizar realmente uma linguagem que consiga entender o que está acontecendo, aí vai para as palavras de baixo calão. Novamente, repito, aí o pessoal pode criticar, o campo aqui para concordâncias ou discordâncias. A própria resposta do presidente da República, para quem acompanhou, é cordial. Foi cordial. Se ali foi um posicionamento estratégico pensando para o ano que vem, mas ele teve esse respeito, certo? Tá. Isso analisando, quando ele vai então acusar o Dom Orlando de ser um propagador da teologia da libertação. Não, simplesmente ele está na observância desses documentos, dessas conferências, ok? Depois ele, de forma assim muito grave, ele vai acusar, vamos chamar eles de pedófilos, e quando ele usa, ele coloca tudo no mesmo balaio, muito complicado. Novamente o ad hominem, que leva a uma tendência falaciosa do discurso. Ele faz toda uma amarração falaciosa, que de certo modo vai levar a uma comoção. E ao dizer isso, eu poderia aqui de uma forma muito leviana e totalmente mentirosa dizer: todo político é corrupto, todo político não presta. Isso é errado. Eu estaria aqui cometendo um ad hominem. Eu estaria aqui cometendo um discurso falacioso e não combatendo no níveis de ideias. Até agora eu trouxe questões de níveis de ideia, fazendo questionamentos para provar que certas coisas estão acontecendo. Chamou o Papa de, lá no o segundos 58 segundos de vídeo, como vocês acompanharam, chama o Papa de vagabundo. Por quê? Um desrespeito tamanho a uma pessoa, primeiramente, um líder de uma religião, eu não sei qual que é a orientação religiosa dele. Outra coisa, já é um senhor, um desrespeito com o senhor de idade aí, e depois, que é algo realmente grave, ele vai chamar o Papa de, ali no minuto e 23, ele vai chamar o Papa, ele engloba, ele coloca no balaio, estou falando ad hominem, estou falando, e ele coloca tudo no balaio, chamando ele de pedófilo. Então vamos lá, rapidamente, novamente, trazendo aqui campos de argumentações das ideias, fatos. Recentemente, quer dizer, na verdade essa reforma ela já vem ocorrendo na igreja há um bom tempo, e com insistência do Papa Francisco, mas isso não inicia apenas com o Papa Francisco, isso desde 2007, o então Papa Bento XVI já inicia uma revisão do Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? Refere às sanções penais na igreja, com atenção particular nos casos de abusos sexuais, essa reforma, mas o Código de Direito Canônico é um conjunto ordenado das normas jurídicas que regulam a organização da igreja, do rito latino, aí no caso, a hierarquia do seu governo, os direitos, as obrigações dos fiéis, os conjuntos de sacramentos e as sanções que estabelecem. Então, um conjunto ali de leis que regem dentro da igreja. E a partir disso, dessa reforma desde 2007,
O Papa Francisco, recentemente, quando eu falo recentemente, ele em 2019, teve uma edição no livro 6º do Código de Direito Canônico. Ele inicia essa mudança com a Constituição Apostólica, Patite Gregem Dei, apacentai o rebanho do Senhor. Fernando, por que você está falando tudo isso? Porque chamar o Papa de pedófilo, ou fazendo uma referência que esses senhores são pedófilos, ele não sabe do que ele está falando, porque há um bom tempo, há um combate intenso contra a pedofilia. Pode ainda estar ocorrendo na igreja, mas dizer que eles são coniventes. E depois uma outra carta apostólica, Vós estis lux mundi, que é vós sois a luz do mundo, pelo Papa Francisco também, condenando os abusos sexuais. Mas não somente isso, a severidade a rigor, colocando, e teve até a quebra do sigilo pontífice que ocorria dentro da igreja. O que seria isso? Alguns casos tinham que ficar em segredo. Não existe mais essa questão de ficar em segredo. Tem que ser levado para a justiça, tem que ser levado para a lei. Eles vão ser severamente julgados por causa disso. Uma questão de justiça. E aí ele vem proferir chamando eles de pedófilo. É algo assim, é grave, mas faz parte do ad hominem, e mostra, demonstra o desconhecimento daquilo que o Papa ele vem lutando, para realmente que ocorra a justiça dentro do âmbito da igreja. Uma igreja mais transparente, mais próxima, mas não que eu estou fazendo apologia à igreja, e sim realmente trazendo essa questão da análise do discurso, certo? Então não condiz com a realidade, é um discurso, coloca em duas instâncias, aqui fica aberto o espaço para rebater aquilo que eu disse, é um discurso ad hominem e falacioso, ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.